podcast Cinema Aventura. E aí, pessoal, começando mais um Dicas do podcast Cinema Aventura. Hoje a gente vai falar de uma animação japonesa de 1987 chamada New Tokyo, produzida pela Madhouse, dirigido por três grandes nomes do cinema japonês, que são Rintaro, Yoshiaki Kawajiri e também o Katsuhiro Otomo. Em mais um projeto notável da Madhouse, né, que surgiu nos anos 70, ela que trouxe Gin Pés Descalços, também trouxe Vampire The Hunter, e também outros grandes trabalhos aí para televisão, né, também. E fez filmes também com Satoshi Kon, né, o gênio Satoshi Kon. Esse projeto aqui faz parte de uma outra pegada do cinema japonês, são os filmes de antologia, né? Robert Carnival também é dessa pegada, Memories, inclusive os dois têm trabalhos do Katsuhiro Otomo, e esse aqui não deixa de ser diferente. A qualidade da animação assim é ótima. Então, são três contos. O primeiro, dirigido pelo Rintaro, na verdade é uma apresentação, né, do filme e também um encerramento. Essa história se fecha lá no final. Então, a primeira história é do Rintaro, que é sobre uma garota chamada Sashi, que ela, junto com o gato dela, começa a brincar com o gato dela de esconde-esconde, né, se chama Cicerone, né, que já é uma alusão aos guias de museu, né, então você já pega essa referência aí. Eles acabam entrando numa porta ali que começa a aparecer uns seres bizarros e meio excêntricos, um lance bem sobrenatural. E lá eles entram numa tenda de circo onde vai ser projetado os filmes, os dois outros curtas que vão ser apresentados, né? Lembrando que o Rintaro é conhecido pelo Galaxy Express, né? Uma grande animação, e também pela adaptação do Metrópolis, né? Do Tezuka, né? Entre outros trabalhos, mas ele é um grande nome da animação. O segundo conto é dirigido pelo Yoshiaki Kawajiri, que dos três nomes pode ser o menos famoso assim, para o público em geral, porém ele foi um dos cofundadores da Madhouse. Então é um nome muito importante. Ele também fez Lensman, né, adaptação dos livros dos anos 40. Também fez Vampire The Hunter Bloodlust, é dele também, além de Ninja Scroll. O curta se chama O Homem Corredor, ou em japonês seria só Corredor, né, que é Hashihiro Otoko, que é a história meio bem de terror psicológico, né, dessa antologia. Realmente é o mais assustador, né, que você acompanha tem uma competição automobilística chamada Circo da Morte, e um repórter acaba descobrindo que o piloto que vence há 10 anos essa competição, chamado Zack, usa poderes telepáticos para conseguir derrotar os seus inimigos, né, os seus competidores. Então é uma história muito violenta, bem intensa, né, muito interessante. Então é muito interessante. E lembrando, eu estou dando esses resumos, lembrando que a gente não vai dar muitos spoilers, então por isso que é um vídeo mais curto, né? Então, e o terceiro conto é do Otomo, que todo mundo conhece pelo Akira. Inclusive vou deixar aí a descrição, o programa que a gente fez sobre o Akira, né? Muito bom, inclusive, né? Diga-se de passagem, né? Que se chama Ordem de Cancelamento. É o mais engraçado dos três, mas porém não deixa de ser uma comédia super ácida e crítica à dependência do humano sobre as máquinas. Então é uma história interessante. Existe um país chamado, fictício, obviamente, chamado Aloana, que tinha um contrato com uma empresa que fazia as obras, né? Uma empreiteira que usava robôs para fazer as obras. Porém, esse país teve uma revolução lá entre eles lá, e o contrato foi quebrado. Um dos técnicos, um funcionário é eleito, né, chamado Tsutomu, para chegar lá e tentar parar as obras. Só que as máquinas foram programadas para completarem os seus serviços, não importa o que custar. Só que assim, como o contrato foi vencido, não tem mais manutenção dos equipamentos. Então elas estão assim meio que batendo uma na outra, destruindo o prédio. Em vez de estarem construindo, eles estão destruindo as coisas, né? Isso é muito interessante, é uma subversão bem interessante. Então o nosso funcionário vai ter que resolver esse caos aí, porque as máquinas vão fazer de tudo para terminar o serviço delas. Então é bem humorado, bem bacana assim.
e aí depois volta para a primeira história, né? Não vou contar o que acontece, vocês vão ter que assistir. É uma antologia bem curta, né? Tem 50 minutos, então você assiste de boa. Fica essa recomendação, então, fica a dica desse ótimo anime chamado New Tokyo. Então, esse vídeo mais curto aqui, intercalado com os podcasts mais longos, a gente vai modificando aí. Às vezes tem uma mini biografia que é exclusiva para o YouTube, às vezes tem o contando a saga, né, que vai ser o nosso próximo episódio. Então, espero vocês daqui a uma semana. Valeu! Se não é inscrito, se inscreva. Nos siga no Instagram também. Então, obrigado, até mais.